Olá, pessoal. Mais um encontro nosso. Dessa vez vamos estar falando sobre Tisha B'Av. Ok? Adiciono aqui a nossa imagem de Tisha B'Av, nosso slide. Vamos fazer uma pequena reflexão sobre Tisha B'Av. Depois vamos entrar no que se refere às leis de Tisha B'Av e à reza de Tisha B'Av. Ok? Tisha B'Av é um dia muito triste. Todos já conhecem a história, desde que entra o mês de Av, todos se entristecem, porque no mês de Av, muitas desgraças aconteceram com o povo judeu. Entre as desgraças, a gente tem a destruição dos 2 primeiros templos, ok? Peraí, Shimon, vou desligar você aqui, o seu microfone. Ok. Então, em Tisha B'Av, desgraças aconteceram a Am Israel. A primeira desgraça que acontece em Tisha B'Av é o pecado dos espias, dos Meraglim. E isso foi o maior sinal de conexão de Tisha B'Av com o sofrimento de Am Israel. Porque Tisha B'Av, a partir desse momento, ficou conectado com a terra de Israel e com o povo de Israel, como uma forma nação, entendeu? Ou seja, quando tratamos as desgraças de Tisha B'Av, não são desgraças que aconteceram por motivos individuais ou mesquinhos, não. É tudo que é relacionado ao povo e à terra de Israel. Então, já no deserto, com os espias, quando eles regressam da terra da sua passagem por a terra de Israel para olhar, espionar a terra e ver o que estava bom, o que estava ruim, como eram seus soldados, como era sua gente, como eram suas cidades, e regressam a Moshe, no deserto, eles já regressam com maus presságios, ou seja, com mais informações da terra. Não que eles falaram mentiras, na verdade não mentiram em nada. Né? O problema não é o quanto a pessoa mente sobre uma realidade. O problema não foi esse, senão o problema foi o quanto eles estavam dispostos a desestimular o povo de cumprir o mandamento divino. Que não somente era o mandamento de possuir a terra, senão eles estavam desestimulando sobre o mandamento de receber, ou seja, não, que não seria nem um tanto mandamento, mas a promessa que foi feita a seus patriarcas de receber a terra de Israel como herança eterna. A isso eles disseram, opa, até aqui. Não é muito interessante para a gente. É melhor a gente ir buscar um outro lugar. Então, é esse desestímulo, essa forma de incentivar o povo a dar uma reversa, uma marcha ré nos projetos divinos, foi que começou a origem, a essência do que é o castigo de Tisha B'Av. E explicam os sábios que o castigo de Tisha B'Av nunca foi perdoado. Ou seja, sofremos ainda geração após geração com as desgraças de Tisha B'Av. Ok? O que aconteceu em Tisha B'Av? A parte do que se passou no deserto, diversos acontecimentos fáticos passaram a Am Israel nessa data precisamente. No mesmo dia de Tisha B'Av, o primeiro templo e o segundo templo foram destruídos. O primeiro foi destruído por Nabucodonosor, depois de que Am Israel, com o rei Joaquim, acabou ou terminou com seu
com seu acordo de vassalagem com Nabucodonosor. E Nabucodonosor mandou seus exércitos a reconquistar a terra, né, que já era conquistada por ele, e levar o que sobrou de Misraim. Porque as tribos do norte, o reino do norte, já tinha sido abordado antes pelos assírios, né? E a tribo do sul, que é Judá, Benjamim e os levitas que aí estavam, foram abordados já por Nabucodonosor, já num período babilônico. Diferença muito pequena entre eles. Já no segundo templo, no ano de 70, também Tisha B'Av, o Império Romano, organizado por Tito, planejou e trabalhou na perseguição dos judeus, e perseguiram e destruíram Jerusalém. Destruíram suas muralhas, destruíram o templo e queimaram o templo. Até não sobrar nada, porque, inclusive, eles escavaram as pedras que estavam de alicerce do templo e de tudo foi destruído. Ou seja, hoje a gente vê na arqueologia do templo, a gente encontra muito pouco do que seria uma pedra erguida sobre pedra. Muito pouco. Depois disso, outros acontecimentos passaram, ou seja, outros eventos aconteceram em Tisha B'Av, né? Teve uma expulsão dos judeus da Inglaterra, né, no ano de 1290. Teve uma expulsão dos judeus da França, também em 1306. Também teve em 1492, que foi a expulsão da Espanha, né, de Sefarad. A Primeira Guerra Mundial, também no dia de Tisha B'Av, também teve um pogrom que aconteceu aí, na Sérvia. Além disso, teve também o primeiro trem que levou condenados, ou judeus aprisionados, para Auschwitz, para os campos de concentração de Auschwitz. Esse primeiro trem também passou em Tisha B'Av, saindo de Alemanha. Então, Tisha B'Av está cheio de uma má sorte para Misraim. E essa má sorte que recai sobre Tisha B'Av e que nos afeta é que nos leva a todos os anos, nesse dia, jejuar, contrir, fazer expiações de pecados, né? Para tentar, de alguma forma, buscar a misericórdia divina para que essas desgraças não regressem a acontecer. Não voltem a acontecer com Israel. Contudo, sabemos que Kadosh Baruch Hu não é aí algo aleatório, não é um tirano, e a sua intenção tampouco não é de destruir a Israel ou fazer sofrer a Israel. Kadosh Baruch Hu é como um pai. E um pai, quando castiga seu filho, ele castiga com a intenção de melhorar o seu filho, de aperfeiçoá-lo, de ensiná-lo, de mostrar a ele que ele pode ser uma pessoa melhor. E assim a Kadosh Baruch Hu faz com Israel. Todo o sofrimento que recai a Israel é uma forma de Kadosh Baruch Hu, como um pai, nos ensinar, nos mostrar o erro e nos orientar para o caminho correto. Né? Infelizmente, a própria Torá já nos chama de povo de dura serviço. Né? Então, não há outra forma de ensinar que não seja uma forma mais dura para fazer despertar o povo. Né? Então, quero trazer aqui um exemplo de que é esse momento de aprendizagem que a Kadosh Baruch Hu nos permite. Né? A gente vê que o primeiro templo, por que foi destruído? Né?
Foi destruída porque o povo não cumpria as leis da terra de Israel, né? Que é as leis de Shemitah, e porque faziam avodah zará e assassinatos. Não cumpriam as leis da terra, avodah zará e assassinato. E por isso a Kadosh Baruch Hu expulsou o Israel de sua terra, para que aprendam. Já aprendam 70 anos aí fora da terra, para ver se vocês vão entender a importância da terra de Israel, a importância de se manter unidos e a importância de servir a um único Deus. Nesses 70 anos que estavam fora, o que aprendeu a Israel? Né? Aprendeu a deixar a idolatria. Quando regressam dos 70 anos, começam a guardar as leis da terra de Israel. A Shenat Shemitah começa a ser guardado. E não somente isso, o Israel começa a um novo período, porque toda a fé judaica, até antes do primeiro exílio, ela era completamente ligada ao templo. Não existia outra forma de culto, não existia outra forma de buscar a Deus que não fosse pelo templo de Jerusalém. E esse era um déficit que tinha o povo, era uma parte negativa que tinha na cultura do povo, ou seja, na forma de manifestar sua religiosidade, porque a falta de caminhos alternativos para adorar a Hashem, que não fossem pelos sacrifícios no templo, fizeram com que também ajudaram, de certa forma, com que as pessoas buscassem a avodah zará. E não, isso não é culpa da Torá, ou culpa do povo judeu, ou culpa dos rabinos, ou culpa dos profetas, senão que a nação judaica naquele momento tinha esse entendimento. Não entendia outra coisa. E isso era comum dos povos daquela época. Já depois do 8º século, né, da Era Antiga, que começa já, né, desde o período de Shlomo HaMelech, que começam a desenvolver a escrita de poesias, de relatos históricos, de Megilot, ou seja, de rolos que contavam a história, e guardar toda essa história em bibliotecas, começou o povo a desenvolver o estudo da Torá, que antes não existia. Quando são exilados e se encontram fora da terra de Israel, sem contato com o templo, que era a única forma de culto, qual era outra forma que tinha o povo de se conectar a Hashem? Não tinha mais nada. Não tinha como conectar-se. Né? Então, como se conectaram? Se conectaram por meio do estudo. Fizeram do estudo da Torá, fizeram do estudo dos escritos a forma com a qual se conectavam com a Hashem. E entrar nos estudos, entrar na Torá e se aprofundizar nesse conhecimento levou aos sábios a alcançarem níveis mais altos. E é um dos motivos pelo qual a profecia se acaba, então, com a volta do exílio. Porque o que era o objetivo da profecia era com que as pessoas alcançassem o conhecimento de Deus mais profundo, mais íntimo. Né? E esse conhecimento passou a ser alcançado pelo estudo. Não que os profetas não estudassem, obviamente que eles estudavam. Óbvio que eles estudavam. Mas só que agora, esse ensinamento já não era, essa forma de alcançar a Hashem já não era mais algo privado, já não era mais algo tão eletivo, dado somente a uma classe muito específica, senão que agora poderia ser expandido, porque qualquer um poderia alcançar o estudo. Podemos dizer assim, que no período dos 70 anos, em Bavel, e principalmente o período que vem depois dele, se começou o período de Hassidut
de Am Israel. Podemos dizer que seria o primeiro movimento racídico de estudo e de conexão da Torá, do povo de Israel com seu Deus por meio Gostei. da Torá, foi nesse período de retorno à terra de Israel. Depois disso, o segundo templo, porque o segundo templo foi destruído também por 3 pecados. Por Sinat Hinam, né, óleo gratuito, o principal da Galut, do motivo da Galut, é Sinat Hinam. Né? E também, a parte da Sinat Hinam tinha a falta de respeito uns com os outros, que é derivado também, né? E está aí junto. Mas já não havia mais Avodah Zarah. Certo? As relações proibidas também já foram minimizadas, já foram corrigidas. Mas o homem de Israel tinha um problema, não sabia viver junto como um povo. Não sabia se manter unido. Sabia estudar a Torá, sabia reverenciar apenas um Deus, era independente do templo, porque já existiam as sinagogas que foram construídas já na volta, né, do exílio babilônico. Começaram a construir sinagogas por todo Israel. Então, aqueles que viviam longe do templo já não se sentiam mais isolados, podiam estudar a Torá, mas a conexão era difícil entre o povo. Quantas seitas existiam? Quantas facções existiam dentro do povo? Saduceus, Assênios, Tzeduquim, não, Tzeduquim são os saduceus, os Assênios, os fariseus. Então, todos estavam aí distribuídos, tudo estava separado, tudo estava, Deus cria em mim mesmo. Cada rabino tinha a sua escola e o seu entendimento separado dos demais. Né? Então, não havia mais união em Am Israel. Am Israel estava separado, estava dividido. Mas quando vem a Galut, que todos têm que fugir, porque senão o Império Romano os mata, os persegue, e que Am Israel se divide entre as nações, ele começa a corrigir esse erro da desunião. E é algo difícil de se corrigir. A gente vê que no primeiro exílio, das 12 tribos que foram dispersadas, apenas 2 regressaram a casa. 10 se perderam. Porque a união do povo já não existia mais. Já eram dos reinos. Né? Cada tribo com sua individualidade. Quando agora, no segundo tempo, o povo se dispersa entre as nações, algo novo acontece. Algo novo acontece. E o que é? Que essas comunidades que se dispersaram mantiveram o contato entre elas. Ok? O contato, a união, o Kesher, Hanita. Hanita, por favor. Hana. O ventilador que está para cá, por favor, você lá fora. Mover o ventilador. Então, essas comunidades que estavam separadas, dispersas, elas mantiveram-se conectadas. E cartas eram trocadas entre elas, né? Essa comunicação entre os Geonim e o povo que estava desde de Espanha, norte da Europa e norte da África, todos se comunicavam com os Geonim que estavam em Babel. A comunidade de Teimã, tão separada e tão distante, trocava cartas com os sábios da Alemanha. Então, essa conexão se manteve. Ou seja, isso permitiu com que as comunidades, apesar das suas diferenças,
se mantivessem conectadas. E a identidade judaica foi mantida. Não passou aquilo que passou com as 10 tribos, que perderam sua identidade, deixaram de existir, se misturaram, se assimilaram entre os povos. Né? Na terceira grande catástrofe, ou tragédia, que acontece com Israel, foi no Holocausto. Também na Inquisição. Né? A Inquisição começou, foi algo muito pesado, muitos morreram, né? E tomou muitos anos, não foi como a Segunda Guerra, né? Foi de 43 a 48, 5 anos de guerra, 7 anos de guerra, mas aqui não, foram séculos de Inquisição, né? Muitos mortos, perseguidos, inclusive, quando já não tinham mais a identidade judaica que os diferenciasse, mas somente pelo sangue já eram distinguidos e perseguidos. E quando chega o Holocausto, na Segunda Guerra, isso volta outra vez, ou seja, não é mais uma questão de ser judeu religioso ou não religioso, não, é a identidade que é o problema. É a sua presença em terra estrangeira que é o problema. E aí o Israel também aprende que tem que viver na sua própria terra. E começa o movimento do sionismo, e a Israel, ao final, vem à sua terra, a viver na sua terra, e construir e fortalecer a sua identidade. Tudo isso... Caleb, Ah, uma dúvida. Você fala do movimento sionista. Ele tem início com a esquerda israelense, não é? Ou é com a direita? Sabe dizer, sabe informar isso aí? olha, é complicado dizer se é com a direita ou com a esquerda, porque não existia governo israelense para poder definir o que seria a esquerda ou a direita. Depois eu digo para o Gustavo como foi. Está fora do tema. Porque direita e esquerda, ela necessita de um governo para poder se definir. Ok? E esquerda e direita é diferente para cada tipo de governo. Ok? Por exemplo, muitos da direita em Israel tem a direita e a esquerda, parte da direita israelense tem pensamentos de esquerda. Ou seja, tem pensamentos marxistas, mas são de direita. Ok? Ou, como a esquerda israelense, tem os ideais marxistas, mas tem um nacionalismo de direita presente. Entendeu? Então, direita e esquerda ela depende da configuração política de cada nação. Ok? E hoje em dia é pior, que hoje em dia estão confundindo direita com liberalismo, né? E conservadorismo, e esquerda é somente fechado no que é marxismo. E que isso é um erro. Né? Na França, quando foi direita e esquerda, não era ideais liberais e nem ideais marxistas. Né? Bom, mas esse não é bem o tema. Em Sefer Yehezkel, a Kadosh Baruch Hu traz uma profecia ao profeta Yehezkel. Yehezkel estava no 5º ano do exílio de Babel. Estava aí às margens de um rio, né? O rio Kebar. E aí ele recebeu uma visão. Nessa visão, ele viu a visão da carruagem, né? Do animal com 4 faces, faces de homem, de touro, de águia, né? E de leão, né? E o que ele viu foi a glória de Hashem. Né? Ele viu a Merkavah, como também é conhecido. E aí a Kadosh Baruch Hu diz a Yehezkel, olhe, diga ao povo essas palavras. Toma esse livro
esse rolo, um rolo aí de pergaminho, de vinho que estava aí, e come esse rolo. O que estava escrito nesse rolo? Né? Isso aí que está nos primeiros capítulos de Ezequiel, eu creio que no primeiro capítulo de Ezequiel. O que estava escrito nesse rolo, todos os sofrimentos e lamentações e angústias de Israel. Todo o sofrimento. Ele entrega, a Kadosh Baruch Hu entrega a Ezequiel todos esses sofrimentos e diz, coma. Né? E Ezequiel come esse livro e resulta que ao comer esse rolo, essa Megillah, esse pergaminho, tinha um sabor doce como o meu. O que nos ensina a profecia? Que a Kadosh Baruch Hu é pai e não padrasto. Não, é só a força de expressão, não quer dizer que os padrastos sejam maus, né? Ou seja, Kadosh Baruch Hu se preocupa com o seu povo. E o sofrimento do seu povo é doce como o meu. Por quê? Porque a partir desse sofrimento, o povo recebe sua recompensa. Recebe a sua evolução. Recebe o seu desenvolvimento. Recebe a correção de suas ações. Então, ainda que sofra muito, ainda que estejamos aqui em 1949 anos, né, longe do templo, com o templo destruído. Mas estamos aprendendo, estamos corrigindo e estamos evoluindo. Evoluindo para que quando venhamos a estar prontos, possamos construir o templo e não mais destruí-lo. Ok? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para que a gente aprenda que Hakon Zon Letová. Tudo vem para o bem. Não entendemos, porque às vezes queremos algo bem dentro do nosso ego, do que a gente acha que é bom para a gente. E aí não para pensar no benefício que o sofrimento nos traz no desenvolvimento, na compreensão, no amadurecimento, né? Na experiência, né? Que não existe uma pessoa exitosa sem um currículo de falhas e derrotas. Ok? Bom, tendo falado um pouco sobre o que é Tisha B'Av, né? Quero agora que a gente trabalhe sobre as leis de Tisha B'Av. Ok? Reflexões de Tisha B'Av, já passamos leis de Tisha B'Av. Vamos começar a entender as leis de Tisha B'Av, dividindo Tisha B'Av em 3 partes. Okay? Uma coisa é o mês de Av. Outra coisa é a semana onde recai o jejum de Av. E uma terceira coisa é o dia de Tisha B'Av em si. Ok? O mês de Av, disseram os sábios que quando entra o mês de Av, se diminui a alegria. Porque o mês de Av, ele é cheio de desgraças, cheio de maus presságios e má sorte para Israel. Então, esse mês se diminui a alegria. Se para refletir e para... Amor, pode fechar a porta, por favor? Então, esse mês é o mês que a gente reflete. É o mês que a gente para pensar e para sentir o que já vimos sentindo nossos ancestrais
com todos os sofrimentos que eles passaram e refletir e dizer, não, aonde estamos, o que estamos fazendo de errado que ainda não alcançamos a redenção. Ok? Agora, para sinalizar essa tristeza, porque no judaísmo, a religião judaica, se me permite usar o termo religião, tem gente que diz, não, o judaísmo não é religião, tem um texto que está na agulha para sair sobre isso e nunca termina o texto. Então, um dia vou sentar para terminar. O judaísmo ele é muito pragmático. Entendeu? Essa coisinha de dizer, não, no meu coração eu sinto, na minha boca eu falo, nos meus pensamentos eu desenvolvo. No judaísmo, isso é a pessoa dizer, um parabéns para você, mas suas ações são mais necessárias. Né? Tem o livro de Kuzari, foi escrito por Rabbi Yehuda Levi, ele era contemporâneo de Rambam, viveu em Sfarad, e ele escreveu um livro chamado Kuzari. O livro Kuzari, ele traz como base de construção literária a história de do povo de Czar, na Rússia, na região da Sibéria, ou região do Oriente mais europeu, ou seja, do fim da Europa para lá, direção ao Oriente. E esse povo, o rei desse povo teria se convertido ao judaísmo e junto com ele todo o seu povo se converteu. E nesse processo de conversão, esse rei, ele pedia orientação à religião cristã, à religião muçulmana e à religião judaica por meio de um personagem no livro que se chama O Amigo. E no começo desse livro, ele começa assim, dizendo que esse rei tinha sonhos e pesadelos, queria servir a Hashem. Então ele ia fazer um sacrifício, fazia ações de Hesed, né? Rezava, fazia as coisas como ele queria fazer, como dava na sua mente de querer fazer, mas à noite, quando se deitava a dormir, tinha uma revelação, aparecia um anjo e dizia, olha, as suas intenções são muito boas, mas as suas ações não são recebidas. E outra vez, esse rei ia e tentava outra vez a fazer aquilo que a Kadosh Baruch Hu pedia dele, o que ele entendia ser a vontade de Kadosh Baruch Hu. E outra vez ele sonhava que as suas intenções eram bem recebidas, eram bem vistas, mas suas ações não eram aceitas. Até que ele foi e consultou a um cristão, ao muçulmano e ao judeu, personagem chamado O Amigo, sobre como deveria ser o seu comportamento e suas ações e a sua emuná para se conectar a Hashem. Esse livro está traduzido ao português, não sei se a tradução é a qualidade dela, mas, em geral, as traduções não são más, né? No ponto de vista de entendimento mínimo, pelo menos, o entendimento básico que seja do livro. Se a gente for levar em consideração o entendimento filosófico do livro, é outra questão. Aconselho, né? Esse livro foi editado pela Sefer, eu não sei ainda se tem edições recentes ou se foi reeditado, mas o livro Hakuzari é uma boa leitura, né? Faça essa leitura, ele é muito, muito interessante. É muito bom. Eu tenho, já li e vou ler de novo. Ótimo, muito bem. E é um livro pequeno, é bom para preguiçoso, tanto você ler. Ele não é um livro tão atualizado para fazer uma análise de comparativa entre as religiões, que essa foi a ideia de Levi na sua época, quando ele escreveu o livro. Hoje esse livro não é atualizado para esse uso. Muita gente ainda tenta usar esse livro como base de análise do cristianismo e do Islã frente ao judaísmo. Isso é um erro
grotesco, né? Mas o que é importante do livro, que foi, na verdade, a essência e o objetivo de Rabi Yehuda Halevi, é mostrar a teologia judaica em uma forma mais poética, né? Em forma de prosa, na verdade, e melhor ensinar conceitos básicos da fé judaica, dentro da concepção da escola rabínica de Rabi Yehuda Halevi. Ok? Então, é muito bom o livro, aconselho a vocês. Vendo que a gente tem a necessidade de manifestar nossos sentimentos, porque a Torá em si nos ordena manifestar sentimentos, a Torá nos manda amar ao próximo, né? Nos manda nos alegrar em Simchat Torah, em Shavuot, e nos manda amar a Hashem. Né? Então, como é que a pessoa ama? Como uma pessoa se alegra? Como uma pessoa se entristece? E a Torá nos dá esses mandamentos. Né? Em outros conceitos religiosos, você pode dizer, não, fique triste, já está. Fique alegre, já está. No judaísmo, não. No judaísmo, tem que demonstrar isso. E se demonstra por meio de ações. Eles sábios determinaram algumas ações no mês de Av, com as quais demonstramos a nossa tristeza e a nossa aflição pela destruição do templo e por todas as desgraças que aconteceram a Israel. Entre elas estão ações de prevenção, né? Que nos previne de que erros venham a acontecer ou catástrofes venham a nos acontecer. E junto com elas, também a lembrança, porque nos previne, porque nos lembramos que nessa mesma época outros males nos passaram. Né? E outras ações são realmente de vivenciar ou manifestar no nosso dia a dia sentimentos de tristeza. Ok? Então, temos juízos com não-judeus. No mês de Av, se evita, ou seja, desde a sexta-feira passada, né, se evita entrar em juízo com não-judeus. Seja juízos legais, policiais, uma discussão sobre um terreno, sobre a possessão de um animal, sobre um carro, né? Inclusive comercial, né? Aqueles que dizem evite. O quanto puder evitar, evite. Né? Também se evita intervenções cirúrgicas. Se a pessoa tem que passar uma cirurgia dentro do mês de Av, ou seja, entre Rosh Chodesh Av até Tisha B'Av, se essa cirurgia não foi algo emergencial e ela é programada e se pode reprogramar, aconselha-se que se reprograme. Né? Não entre em risco nesse período. Mas se é algo que não se pode reprogramar, se é algo que não se pode fazer com que postergue essa cirurgia e é algo de saúde, faça. Né? O tempo nosso já se esgotou, a gente vai entrar no próximo vídeo, ok?